Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Se a semana passada foi recheada de eventos como a entrevista do Papa Francisco a jornalistas portugueses ou a morte da Rainha Isabel II, esta semana também é muito importante, porque hoje começam as aulas na universidade e nas escolas. Ainda há 3 dias foram publicadas as entradas nas universidades. E por isso, hoje é um bom dia para combinar contigo, Jesus, uma boa meta de oração para 2022-2023. É a oração o lugar onde voltamos a encontrar Deus, onde nos convertemos. E é na oração que resolvemos as preocupações que nos causam ansiedade ou que nos fazem separar dos amigos, da família ou de Deus. Mas como é que posso fazer uma oração que me ajude a converter, a estar perto de Deus e dos outros? Lembrei-me que aqui há uns tempos atrás li na internet uma notícia. Era sobre uma turma de alunos franceses que iam visitar um museu em Paris. Estes rapazes e raparigas tinham entrado numa sala grande, onde estava pintado um rei também enorme e que apontava com indignação o seu dedo indicador. E para onde é que ele apontava? O mais curioso é que o dedo indicador do rei apontava para fora da tela, para a sala onde estavam as pessoas, e naquele dia para onde estava a turma de alunos. Eles, de facto, tinham entrado nesta sala do rei e, em vez de olharem para ele, tinham ficado cada um a olhar para o seu telemóvel. É caso para dizer que estavam muito distraídos. De facto, há momentos da vida nos quais é melhor não olhar para o telemóvel. Momentos em que estamos diante de uma grande obra de arte ou, por exemplo, quando voltamos às aulas e reencontramos amigos ou quando queres rezar. As amizades requerem admiração, tempo para nos admirarmos, tempo para gostarmos dos outros, para os ouvir falar. E assim é também com Deus. Para falar com Deus é importante calar as distrações, fazer silêncio. A boa oração é aquela em que tentamos fazer silêncio de tudo o que nos possa incomodar. Senhor, dá-me esta graça de fazer silêncio para poder falar-te e ouvir-te. Já experimentaste pedir este dom a Jesus? Mas não é verdade que o silêncio pode ser incômodo? Porque quando fazemos silêncio, imediatamente nos lembramos de coisas que nos envergonham, momentos em que não ficamos bem, das nossas dificuldades, do que temos que mudar. Se isso te acontece, então não tentes fugir ao silêncio, mesmo que te custe. Não estás sozinho ou sozinha. Deus está ao teu lado. E é Ele quem te pode dar a solução durante a oração. Por isso, uma boa meta para este ano podia ser fazer silêncio quando rezo. Silêncio para te ouvir, Jesus. Silêncio até, como aprendi de Carla Acutis, para, no início da oração, perguntar a Jesus: qual é a tua vontade, Senhor? Dizia ao Carlo que a coisa mais importante na oração é fazer a vontade de Deus. O Evangelho conta que uma vez Jesus passou toda a noite a curar doentes e a expulsar demónios. E de madrugada, muito antes de amanhecer, levantou-se e saiu para um lugar solitário. E ali pôs em oração. Simão e os que estavam com ele foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Este Evangelho diz-nos onde é que eles encontram Jesus. Onde é que foi? A rezar em silêncio num lugar solitário. E tu queres encontrar-te com Jesus? Queres ouvi-lo?
só vais conseguir quando fizeres silêncio, quando puseres o telemóvel em modo avião durante o tempo de oração. Depende de ti. Jesus quer encontrar-te no silêncio da oração. O silêncio é uma linguagem tão poderosa, escrevia Santa Faustina, que chega até ao trono do Deus vivo. Jesus, tu dás-me a conhecer e a compreender em que consiste a sublimidade da alma, não em espantosos feitos, mas num grande amor. Não em espantosos feitos, diz a Santa. Fazer oração em silêncio diariamente, sim, é uma enorme demonstração de amor. O amor que tu e eu queremos dar a Jesus. Há uns tempos li também a história de um rapaz que, não deixando de ser um rapaz como outro qualquer, me ajudou a rezar em silêncio. Um rapaz inglês que entregou a sua vida a Deus no último ano do liceu. O seu nome é Pedro Ballester. Nasceu e morreu em Manchester. Pedro tinha 21 anos quando morreu, rodeado do carinho da família e dos amigos, depois de ter lutado contra um cancro inesperado. Era um rapaz apaixonado por política internacional, talvez devido ao facto dos seus pais serem imigrantes espanhóis no Reino Unido. Isto fazia dele uma pessoa com um caráter meio latino, meio tímido, como é próprio dos povos do Norte. Pedro, além de ser um bom aluno, gostava de ar livre, de desporto. Depois da escola, entrou no Imperial College, uma das mais prestigiadas universidades do Reino Unido, na área que ele escolheu, de engenharia química. Deus chamou Pedro ao Opus Dei para viver o celibato apostólico pouco antes. Quando ele me contou sobre a sua vocação, lembro-me de pensar que ele devia ter encontrado uma rapariga, escreve o seu irmão Carlos. Eu tinha notado que ele estava muito mais feliz nos últimos meses, e por isso, quando ele disse: Carlos, preciso te contar uma coisa, eu presumi que ele já estava a namorar com alguém. Descobri que ele se apaixonou e encontrou Cristo como numerário do Opus Dei. Foi passado pouco tempo depois desta conversa, durante o primeiro ano na universidade, que o Pedro vai ao médico e descobre que tem um cancro. Iria viver mais 3 anos. 3 anos em que viveu como sempre, rezando o terço como antes, cuidando da oração mental com a mesma normalidade, convivendo com os seus amigos e visitando museus como antes, como gostava de fazer. Mas a velocidade com que queria amar a Deus, no entanto, era maior. Pedro sabia que o fim ia chegar em breve e queria agradar a Deus em cada momento da sua oração, em cada momento em que estava com os seus amigos, que o visitavam no hospital, em cada momento que falava com alguém que tomava conta dele ali. Uma das enfermeiras que o costumava tratar era uma mulher que, além das muitas tatuagens nos braços, era boa observadora. Deu-se conta rapidamente que o Pedro era simpático e que, estranhamente, rezava. Um dia, no turno da noite, decidiu ir falar com ele. Tratou pelo nome que lhe davam na família e disse: Pedrito, eu também sou crente, mas agora quero ser católica como tu. Uma frase breve, simples, mas que implicava uma conversão interior. Não sabemos o que a moveu a dar esse passo. Talvez tenha sido o exemplo de como Pedro passava as contas do terço pelas suas mãos, ou aquelas meias horas em que ficava tão sereno porque estava a fazer a oração mental, tal como nós agora. Ou então pela alegria com que recebia os seus amigos que o visitavam no hospital. Quem sabe se foi a oração de Pedro? Talvez uma oração silenciosa, como aquela que tu e eu podemos fazer. O sacerdote que costumava acompanhar Pedro deu um testemunho depois da sua morte e que te vou deixar na aplicação dos 10 minutos com Jesus, um link. Descrevia ele: Pedro era uma pessoa normal, com defeitos e lutas como qualquer um. Por vezes, o sofrimento deprimia-o, especialmente quando não lhe dava tréguas durante muito tempo. Às vezes chorava. Noutras ocasiões zangava-se,
Mas a sua luta era real e excepcionalmente valente. Terminava este sacerdote. O Pedro era um rapaz normal. Faleceu com 21 anos, faz agora 5 anos. Quem sabe se este rapaz discreto, com uma oração silenciosa, pode vir a ser santo? Quem sabe se este ano Jesus não te pede que comeces a rezar como ele, o Pedro, ainda que tenhas à tua frente muitos anos de vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.